Gente, hoje na Girassol número 2, nós temos uma linda história e ao mesmo tempo muito triste. A história de uma pessoa, de uma mulher que tentou ajudar o rapaz, fez de tudo por ele e ele traiu a confiança dela no momento que ela mais precisava, ele traiu. No momento, depois de tudo que ela fez por ele, depois de todos os benefícios, depois de toda ajuda, depois de todo amor, depois de todo carinho que ela deu, infelizmente ele traiu e ele achou mais fácil arranjar uma outra mulher e assim humilhar a pessoa a quem ele ajudou, a quem foi ajudado. Então nós vamos contar a história hoje da Girassol número 2, que fala assim: nos conhecemos na porta da igreja. A minha irmã conversava com um rapaz e neste caso marcou com ele e mandou eu no lugar. Ela relutei, não queria conhecer ninguém, mas ela ficou com pena dele porque ele tinha acabado de terminar o namoro virtual e ele estava muito mal. E ela sentiu na intuição dela que ele seria um bom rapaz. E ela, como ela fazia parte de um grupo da internet, um grupo de amizades, de namoro, e ela gostava muito de ajudar as pessoas, então ela marcou sem a menina saber, né? A menina era separada, estava muito tempo sozinha e ela queria também dar um pouco de alegria para a irmã. Então ela pegou, uniu o útil ao agradável e ela, depois de tanta conversa que ela teve com o rapaz, foi várias conversas, tá? Que tá falando aqui, parece que foi 3 meses que eles já estavam conversando virtualmente. Foi quando ela marcou um encontro, como se fosse ela, mas ela mandou a irmã dela no lugar para conhecer o rapaz misterioso, um rapaz tão bondoso. E aqui fala, tá, gente? Onde que eu tava? Tá aqui, ó. Ela achou que a menina poderia, ela achou, tá aqui, ó. Ela achou que eu poderia voltar a gostar de alguém. Me arrumei de qualquer jeito e lá fui eu conhecer o rapaz. Era um cara simples, baixinho e sem atrativo nenhum, mas muito educado e simpático, e gostei da conversa dele. Ficamos encantados um com o outro. Ele tinha um papo muito bom e era um rapaz muito educado e sabia se expressar muito bem. E ele tinha no olhar dele uma tristeza que a gente ficava com curiosidade em querer proteger aquele rapaz. E ele dizia que a mulher tinha traído, mas eu não me aprofundei no assunto. E foi conversando, e com 3 dias, né, que já estava na conversa, o telefone tocou e ele, desesperado, perguntou se ele poderia ficar aqui uns dias. Eu fiquei em dúvida. Eu só conhecia ele 3 dias, mas ele me parecia ser uma pessoa tão boa. Eu sentia vontade de proteger, eu sentia necessidade de proteger aquele rapaz. E ele tinha dito que teve uma briga muito feia com a ex-esposa. E ele perguntou se poderia ficar. Então, eu perguntei para minha irmã mais velha, com quem eu morava, se eu poderia deixar ele ficar aqui uns dias. Ele veio, ficou, conversamos, ele estava embargado em lágrimas, ele não conseguia se expressar. E eu fiquei calada, esperando o momento certo para ele poder
falar o que tinha acontecido. E o tempo foi passando. E ele não falava em ir embora. Até que ele disse que ela havia traído. Mas ele não dizia como que foi traído. Por que ele tinha sido traído. E eu não quis perguntar o porquê. E eu fui deixando. Eu fui deixando porque eu fui tendo confiança nele. E ele veio e foi ficando. E foi uma fase maravilhosa. Ele super educado e atencioso. Até que a ex-mulher apareceu e fez o maior escândalo. E veio como se fosse uma pessoa qualquer, fez várias perguntas na vizinhança e depois passou a fazer da minha vida um inferno. Até que chegou ao ponto dela ter sido processada por uma fala dela, por uma atitude dela. E ela perdeu o processo. E depois de tudo, entendeu? Ela foi, em outras conversas, ela se passou outra coisa, como se o errado fosse ele para os filhos. E continuou a mentira. E com isso veio muitos prejuízos, feitiçarias, perseguições e de setas. E por várias vezes eu tentei sair da vida dele, mas ele vinha atrás prometendo mudanças. E aquele olhar dele tão triste, eu passei a ter pena, eu passei a ficar com dó, com medo dele fazer alguma coisa contra ele. Foi quando, com o passar do tempo, ele me levou para conhecer a mãe dele, e a mãe dele confirmou quem era ela, o que ela fez para ela e para a família dela, e como eles foram humilhados por ela. A mãe dele não gostava dela, a mãe dele tinha pavor dela por tudo que ela fez. A mãe dele me contou que ela, precisando do convênio médico do filho, a mãe dela é que era consultada como se fosse ela. Então, tudo isso ele sem saber, tudo isso ele na inocência. Foi quando eu comecei a me envolver também com a família. E aí eu via como é que uma pessoa pode morar numa casa daquela, uma casa com tanta coisa, com tanta tralha, com tanta maldição. Aqueles ratos, como tinha rato naquela casa. E a casa, se ela não caísse, se ela não morresse por morte natural, ela morreria com aquela casa em cima dela, pois a casa estava praticamente caindo. Foi quando eu cheguei para o filho dela e falei: eu ganhei a causa, a indenização dela, que vocês teriam que pagar, sairia de você, eu quero que você refaça a casa da tua mãe. Foi quando ele começou a reformar a casa da mãe dele. E a mãe teve uma casa digna, uma casa de 6 cômodos de alvenaria. Isso não é para orgulho meu, eu fiz isso para ele saber que, além de esposa, a mãe sempre teria que estar em primeiro lugar. E ele não via isso, porque ele estava completamente comprometido com as feitiçarias da ex-esposa. Mas ele teve várias quedas com isso, e eu sabia de tudo. Ela mandava tudo para mim, e ele desmentia. E quando eu o conheci, ele estava acabado, destruído, cheio das feitiçarias, cheio da magia negra. Inclusive, a irmã dele
a irmã dele também estava envolvida com a feiticeira. A irmã dele também fazia parte dos feitiços contra o próprio irmão. E ele, no momento de desespero, nós fomos na casa dessa feiticeira e ouvimos ela falar com a boca dela que a ex-esposa e a irmã é que estavam fazendo as feitiçarias contra ele. Eu não queria acreditar. Eu achava aquilo cruel, mas era verdade. O tempo foi passando e nesse meio tempo eu perdi a minha saúde, eu perdi a minha paz, tudo para livrar ele das garras de Satanás. Eu perdi a minha paz e a minha saúde. E quando eu mais precisei dele, quando eu precisei do apoio que eu tinha dado para ele, quando eu já estava sem força por ter ajudado ele, ele me trocou por uma outra pessoa. Ele não pensou duas vezes em me ferir. E o pouco que ele tinha, ele me tirou e deu para essa nova esposa dele. Ele trocou por uma pessoa que teve vários homens. Uma pessoa que também trai. Uma pessoa que ele é motivo de deboche hoje, onde ele mora. E tá aí. A vida é assim. A mãe morreu dignamente porque foi dado uma casa para ela morar. O irmão dele também morreu, teve um enterro digno porque foi ajudado, né, pela Girassol, ajudou. E é isso, gente. Essa é a vida. A Girassol fez tudo por ele, né? A Girassol cuidou da mãe dele, cuidou do irmão dele, deu uma casa digna para a mãe dele. E quando ela adoeceu, quando ela já não estava mais aguentando, que ela lutou sozinha para salvar ele das garras de Satanás, em nenhum momento ele levou isso em consideração quando ele traiu a Girassol e arranjou uma outra mulher que hoje faz as mesmas coisas que um dia a mãe dele fez e a ex-mulher dele fez. Então, é isso que eu estou passando para vocês, gente. Até quando, até onde a gente deve amar, até onde a gente deve respeitar, até onde a gente deve ficar numa relação abusiva. Então, isso é uma reflexão para todos nós vermos, analisar aonde que a gente está, com quem a gente está, se a pessoa é merecedora do nosso amor. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, gente.